Planejar e gerenciar reformas, instalações e todos os tipos de obra na universidade. Esse é o papel da Pró-Reitoria de Infraestrutura, a Proinfa. O setor também é responsável por fornecer serviços como limpeza, segurança, transporte e projetos de sustentabilidade a fim de garantir a harmonia nos campi da UFSM. Esta será a primeira edição de uma série em que receberemos todos os pró-reitores da UFSM para falar sobre os avanços nos últimos anos de cada setor e também outras questões envolvendo a gestão atual. No episódio de hoje, vamos conversar com o pró-reitor de infraestrutura, Daniel Barim. Não saia daí que o TV Campus Entrevista de hoje está só começando. Eu sou Pedro Pereira, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, e hoje vamos falar com o pró-reitor de infraestrutura, Daniel Barim. Olá, pró-reitor, seja muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Muito obrigado pelo convite. Para começar, pró-reitor, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta sobre as obras da UFSM nos últimos anos. Quais foram as áreas que mais foram impactadas e como que essas obras, essas melhorias contribuíram para a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão e da experiência de toda a comunidade acadêmica? Certo. Bom, Pedro, a título de curiosidade, a UFSM, nos 4 campi, ela possui em torno de 310 prédios, né, atendendo todos os cursos, graduação, pós-graduação. São prédios com tamanhos variados, com usos variados, com áreas variadas e, obviamente, a gente tem que dar conta de tudo isso, né? Então, a gente costuma dizer que na Proinfra, onde tem uma estrutura física, a Proinfra está lá, seja na iluminação, seja no abastecimento de água, seja na estrutura física como um todo. Nos últimos anos, a gente tem atuado mais na conservação das estruturas, né? Porque para dar conta de toda essa área também é um desafio bastante grande, né? Então eu te diria assim que praticamente todas as áreas elas foram beneficiadas, né? Em que sentido? A gente trabalha muito com adequações do espaço, certo? Tu tem um prédio, ele foi projetado para um determinado uso, mas ao longo do tempo ele pode ter o uso dele tendo que ser adequado. Então a Proinfra está lá, está projetando, está executando aquelas melhorias, né? Como avanços, o que eu posso te dizer? A gente está conseguindo assim uma integração maior da Proinfra com os cursos, né? Principalmente cursos das áreas técnicas, né? Então a gente está fazendo parcerias. Por exemplo, o escritório modelo do Centro de Tecnologia tem prestado serviço para nós, fazendo projeto estrutural. Temos também o curso de arquitetura e urbanismo também, ele tem contribuído, né? Então, a gente está usando o conhecimento que tem dentro da universidade, a gente está se apropriando dele, vamos dizer assim, para melhorias na nossa estrutura, né? Então, eu diria assim que todos os prédios, toda a comunidade, ela tá ganhando muito com isso, né? O senhor comentou que a implementação dessas novas obras é bastante desafiador, mas eu gostaria que o senhor detalhasse quais são esses desafios enfrentados pela Proinfra. O principal desafio é recurso, né? O orçamento da universidade, ele vem a cada ano, ele vem sendo, eu não diria reduzido, mas se tu considerar que os nossos encargos vêm aumentando, então o nosso orçamento, ou seja, aquilo que a gente pode destinar para melhorias, para obras, ele vem reduzindo ano a ano, né? Então esse é o principal desafio, questão de recurso financeiro. Segundo seria a nossa equipe reduzida. Apesar da gente ter uma equipe hoje com em torno aí de 30 engenheiros e arquitetos, em função da alta demanda que a gente tem na universidade, isso se torna bastante desafiador também, porque são demandas de todas as unidades, todos os prédios administrativos, além dos outros campi, né, que a gente também é atendido via Proinfra aqui na sede, né? O senhor comentou que todas as áreas acabaram impactadas pelo trabalho da Proinfra. Mas como que foi realizada a priorização dos investimentos em infraestrutura, considerando as demandas variadas dos 4 campi da universidade? Como eu citei no início, a gente tem um
uma estrutura muito grande e a gente tem um passivo muito grande de manutenção nesses prédios, né? Nós temos prédios aí com 60 anos, com 50 anos, prédios mais novos, que carecem menos intervenções, né? Porém, existe o custo também. Nesse quesito de manutenção, é uma seleção natural, vamos dizer assim. Aqueles prédios que necessitam de uma intervenção maior, eles são priorizados, né? A gente tem muito problema com telhados, né? Já é histórico, a gente a nossa equipe de manutenção terceirizada, ela vai fazendo intervenções pontuais, mas chega um determinado momento que é necessário até uma substituição total de um telhado inteiro. Então, isso envolve um custo financeiro bastante alto, né? Então, em função dessa manutenção, dessa necessidade da manutenção, existe essa seleção. Esse ano ele foi um ano atípico, porque a gente teve aquela calamidade, né, nos meses de maio, ali, junho, em que a gente teve que atuar fazendo projeto, orçamento para obras de recuperação daquilo tudo que foi danificado em função da chuva, né, que é um recurso emergencial que veio, né? Então, ou seja, isso virou nossa prioridade, entendeu? A gente não teve como escolher, era consertar aquilo que foi danificado. Então, essa é a prioridade número 1, digamos. Veio um recurso do PAC também, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, definido já para algumas obras, né? Isso tudo a gente elaborou uma lista, isso foi para Brasília, foi para o MEC. O MEC, então, ele definiu, baseado na nossa planilha, quais as obras seriam feito investimento. Então, isso a gente conseguiu atuar, obras do PAC e emergenciar, mas como eu digo, foi uma seleção natural, né? De resto, é aquele dia a dia da manutenção da universidade. As unidades, né, os centros de ensino e as pró-reitorias também, eles nos demandam e a gente faz essa parte. Esse trabalho é o cotidiano, é uma adequação do espaço, como eu falei antes, né? Dividir uma sala, colocar uma divisória, é uma adequação para um laboratório, para instalar um equipamento novo, né? O equipamento, muitas vezes, são equipamentos que necessitam de instalações especiais, né? Por isso que eu citei no início ali que praticamente toda a universidade ela vem sendo impactada com esse trabalho, né? Com essa melhoria. E algumas modernizações de prédios, requalificações. A própria Casa do Estudante, a gente tem atuado bastante lá, né? Vai ter recurso do PAC para reformas na casa. Também são prédios que necessitam um investimento bastante alto, até porque ele tem uma característica diferenciada que são moradias, né? Então, as pessoas moram lá, né? Então, isso também a gente tem atuado, entendeu? O senhor comentou sobre o trabalho realizado pela Proinfra durante a catástrofe climática, né, de 2024 no Rio Grande do Sul, envolvendo os recursos recebidos pelo UFSM, os recursos emergenciais. Mas, passado esse período, como que o senhor avalia o trabalho realizado pela Pró-Reitoria? Olha, ele foi uma situação bastante difícil, assim, para todo mundo, eu acho, né? Acho que toda a comunidade sofreu bastante com aquilo, né? E a nossa equipe ela foi para campo fazer o levantamento, né? Porque uma situação dessa não tem como tu fazer remoto ou de escritório, ou, enfim. E o pessoal fez um levantamento e conseguimos montar um documento bem consistente, que isso foi para Brasília, foi para o MEC, então que a gente conseguiu captar esse recurso, né? Então, eu vejo assim, ele foi um trabalho que ele uniu não só a equipe técnica, engenheiros, arquitetos, mas também pessoal do administrativo, também todo mundo ajudou. E eu vejo que foi um crescimento muito grande para a Proinfra, né? Foi assim, uma soma de experiências que eu acho que a equipe toda se fortaleceu. É possível dizer que essa talvez foi a maior dificuldade da Proinfra, a maior aventura talvez nessa gestão? Até dá para dizer que sim, porque ela saiu completamente do nosso foco, né? Quer dizer, tu estava vindo para cá, de repente tem que ir para um lado e para o outro para conseguir dar conta daquilo, né? Então, realmente, foi bem desafiador. Existem iniciativas em andamento para aumentar a questão da sustentabilidade e a eficiência energética na universidade? Sim, a gente tem
tem usinas fotovoltaicas que estão em execução, né? A gente teve algumas dificuldades com empresas contratadas, né? Porque a gente depende das empresas também. A nossa mão de obra, o nosso terceirizado, a gente não constrói, nós contratamos empresas particulares. E às vezes as empresas, elas vão e falta fôlego, aí por diversos motivos acaba abandonando a obra. Às vezes a gente tem que rescindir o contrato por conta, né, de um descumprimento contratual. Mas a gente tem usina aqui em Santa Maria, usina em Cachoeira, que a gente está para finalizar. Vai representar aí um percentual de geração em torno de 13,5%, 4% do consumo de energia de toda a universidade, né? Então, e a ideia é implantar outras usinas também, né? Então, existem vários estudos, né, para implantar usina, estudos também de prédios mais eficientes, né? Prédios assim que tem uma tipologia que ele é mais eficiente energeticamente, ou seja, tu não precisa de tanto ar-condicionado, por exemplo, para tu quebrar aquele calor que vem de fora, né? Muita iluminação natural, né? A gente já vem atuando também troca de lâmpadas, né? A instalação de lâmpadas de LED, que consome menos em vários locais da universidade. Enfim, são vários estudos, né? Muitos projetos já estão em execução, mas tudo exige financiamento, exige recurso, ou seja, tu pode implantar uma usina que vai gerar energia para toda a universidade, mas o custo disso é astronômico. Então a gente tem que botar na balança, né? Mas tem, inclusive com apoio de professores também que são da área, né? Então a gente está aproveitando esse conhecimento todo que a gente tem à disposição na universidade também para ajudar, não a Proinfra, mas acho que toda a universidade, né? O que o senhor pode falar sobre melhorias envolvendo a acessibilidade e a inclusão na UFSM? Quais projetos aconteceram ou estão sendo realizados nessa área? Sim. Bom, a acessibilidade, a gente tem atuado bastante na construção de calçadas, né? Quem anda pelo campus vê aquelas calçadas mais antigas, com o piso aquele sextavado, né? A tendência é ele ser substituído por calçadas de concreto liso, com o piso tátil, que atende toda a normativa de acessibilidade, né? Isso é um ponto, né? Outro ponto, acessibilidade nos prédios. A gente tem prédios que não tem elevador. Então, tu pegar os prédios básicos, do 17 ao 21, os 40, que são do outro lado da ponte aqui, são exemplo de prédios, são um dos primeiros prédios da universidade, eles não têm elevador. Então, a gente tem estudo, já tem um projeto em andamento para a instalação de elevadores nesses prédios, né? Foi feito também algumas reformas em apartamentos da Casa do Estudante, né, para torná-los acessíveis. Tem projetos de salas de amamentação também, né, para muitas mães que são alunos. Tem um projeto que foi para licitação também para reformar apartamentos e tornar eles acessíveis. Enfim, então são vários passos, várias etapas assim que a gente está andando, avançando nessa questão da acessibilidade, né? Quais são os projetos da Proinfra para o futuro próximo? E o que o senhor pode dizer sobre recursos e prazos? Bom, os projetos, né? Existe uma tendência de não se construir muito daqui para frente, né? Porque a estrutura da universidade é grande, ela está dando conta, ela está suportando. Obviamente que como a universidade como um todo ela é muito dinâmica, né? Tu não vai escapar na necessidade de um prédio com essa ou aquela finalidade. Isso sempre vai existir e a gente sempre vai procurar tratar disso. O que a gente tem feito, e eu vejo assim no nosso horizonte, é a manutenção. A gente manter a estrutura, né? Muitos prédios, assim como eu falei, já tem 50, 60 anos de idade e está chegando na hora de dar uma geral neles, né? Então, existem esses projetos, os projetos dos elevadores que eu falei. A gente vislumbra agora para um futuro não tão distante também a gente fazer essa implantação, aí partir para a execução, finalizar a parte do projeto e ir então para a execução, né? Dos prédios básicos, como eu falei, da biblioteca central. Então, vários estudos, né? Com relação ao recurso, esse ano, em função das obras do PAC, a gente teve um aporte de recurso bastante significativo, né?
Considerar que o orçamento da universidade aí, orçamento próprio, gira em torno de 130 milhões, alguma coisa assim, é um aporte de 20 milhões do PAC, então ele é bastante significativo, né? Entendeu? Então a gente vai conseguir fazer obras com esse valor. Espera-se que no futuro a gente consiga também recurso específico, né, para acessibilidade, para PPCI, para esses pontos assim que são mais nevrálgicos, né, dentro da universidade. Então, mas como eu digo, a questão de recurso é um ponto da interrogação, é uma incógnita. A gente trabalha assim, o recurso que a gente tem, fazendo aquilo que a gente consegue, né, nos organizando para conseguir atender toda a universidade, né, nos 4 campi, né, também que a gente tem que dar conta. Então, acho que é isso. Vamos torcer para que a gente consiga mais recursos daqui para frente. Pró-reitor, eu gostaria de te agradecer a disponibilidade de participar do episódio de hoje do TV Campus Entrevista. Foi muito importante conversar sobre os avanços da Proinfa nesses últimos anos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Este foi mais um episódio do TV Campus Entrevista. Muito obrigado pela audiência e companhia de sempre. Você pode nos acompanhar no canal 15 da NET Santa Maria, através do YouTube da TV Campus, a qualquer momento na programação das rádios da UFSM e até mesmo no seu tocador de áudio favorito. Até mais!